Queridos amigos, sejam bem-vindos ao podcast Visão Espírita. Hoje vamos falar dos antecedentes do cristianismo, as religiões não cristãs, parte 6. Nosso objetivo apresentar as principais características do confucionismo, do zoroastrismo, do shintoísmo e das religiões primais ou tribais. O shintoísmo, islamismo e zoroastrismo e as religiões primais. Shintoísmo. A religião surgida no Japão, oriunda de prática anímica ancestral miscigenada com o totemismo, a palavra Shinto significa via dos deuses ou caminho divino, utilizada no século VI d.C., substituiu o termo búdico Butsudo, caminho de Buda. O shintoísmo, em sua base no culto dos mortos, chamados de kami. Os kami são espíritos divinizados que adquiriram poderes sobrenaturais após a morte. Circulam entre os encarnados, participando de suas alegrias e de suas dores, vigiando-lhes a conduta. Os historiadores informam que o shintoísmo é uma religião que não comporta um código moral ou um decálogo, propriamente dito, porque os seus seguidores consideram o povo japonês uma raça divina, daí não existia necessidade de um código moral. O shintoísmo prescreve na veneração dos seus mortos os deveres religiosos de purificar o coração por meio do arrependimento das ofensas praticadas contra os espíritos e de tornar puro o corpo pela higiene física. No início da era cristã, chega ao Japão o confucionismo trazido da China. Sua influência limitada aos círculos cultos alcança o século XVII. O livro de lendas confucianas, denominado Os 24 Modelos de Piedade Filial, exerceu forte influência na educação japonesa, por retratarem uma moral familiar e conservadora, compatíveis com as tradições shintoístas, as quais, por sua vez, têm como princípios o amor à família e o respeito aos ancestrais. Com a introdução do budismo no Japão, feita por coreanos, surgiram divergências entre os shintoístas e os budistas, tais como o shintoísmo admite vários deuses. O budismo, em sua origem, não admite qualquer deus. O shintoísmo prega a sobrevivência definitiva sem reencarnação dos espíritos dos mortos, não existindo para os mortos punição ou recompensa, independentemente da vida que aqui levaram. O budismo prega a transmigração das almas, ou seja, a reencarnação, até que estas se purifiquem e atinjam o nirvana. Somente a partir desse estágio é que a reencarnação não mais ocorre. E o islamismo e o zoroastrismo. De todas as religiões não cristãs, o islamismo é a mais próxima das do Ocidente, em termos geográficos e religiosos, pois como religião tem origem judaica e como filosofia sofreu influência helênica. O islamismo foi fundado pelo profeta Maomé, da tribo Quraysh, nascido em Meca, aproximadamente 570 anos depois de Cristo. No roteiro 29, estudaremos com maiores detalhes a doutrina do Islã. O mazdeísmo ou zoroastrismo é uma religião fundada na Pérsia por Zoroastro ou Zaratustra, cujas origens se perderam no tempo, mas que foi inspirada no deserto e na solidão. De acordo com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que a base de sua doutrina, do mazdeísmo, era a grande luta entre o bem e o mal, vivendo as criaturas influenciadas por bons e maus espíritos. O homem é livre em suas ações. Já Zoroastro pregava o livre-arbítrio. O homem é livre, mas se vê sujeito às influências das forças do mal.
conservando a ação, a palavra e pensamentos puros, afastava-se do mau espírito e se aproximava do bom espírito. Devia conservar limpos o corpo e a alma. Na morte, cabia-lhe um lugar que estava em relação com o que praticara em vida. Os atos do homem na vida iam determinar a sua situação na morte. A religião de Zoroastro, afirmam os historiadores e mitólogos, tinham leis morais de extraordinária elevação. Há quem afirme que Zoroastro nunca existiu, mas pela leitura do Zen de Avesta e dos hinos antiquíssimos, temos notícias que ele não foi um mito, mas um homem que, à semelhança dos grandes profetas ou de pessoas de maior envergadura moral, muito lutou e sofreu. Segue o bem, fazei o bem, pensai no bem. Assim falou Zaratustra. E as religiões primais? As religiões primais ou tribais são manifestações primitivas da religiosidade humana. São encontradas em várias partes do mundo, como África, Austrália, Sudeste Asiático, Ilhas do Pacífico, Sibéria e entre os índios da América do Norte, Centro e do Sul. Em geral, tais religiões não possuem textos escritos. Os mitos representam a sua base religiosa, tendo sobrevivido em razão da tradição oral. Como toda religião tribal, sofre influência de fatores externos, sendo as suas histórias alteradas ao longo das gerações. As religiões tribais africanas acreditam na existência de um Deus Supremo, apresentando-o sob diversos nomes, como o Criador de todas as coisas e seres. Acreditam também em outros deuses menores, ou espíritos, encontrados nas florestas, planícies e montanhas, lagos, rios e no céu. Esses deuses estão intimamente associados aos fenômenos da natureza, chuva, raios, trovões, o vento. Outra característica das religiões primitivas diz respeito ao culto dos antepassados. Acredita que os antepassados se mantêm invisíveis, guardando a mesma aparência que tinham em vida. Atualmente, muitas das religiões tribais da África adotam práticas cristãs e islâmicas em seus rituais. E mais uma vez Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala, abre aspas, os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daqueles que vinham não somente com a sua palavra, mas, principalmente, com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro a região humilde da Galileia. É por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do Mestre, mas sabem do conteúdo da sua palavra em virtude das próprias revelações do seu ambiente. E se a Boa Nova não se dilatou no curso dos tempos, pelas estradas dos povos, é que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança, que os seus exemplos haviam implantados no mundo, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade ou encarcerando-a no silêncio dos claustros. A planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lídimos objetivos. E assim terminamos nossa série Os Antecedentes do Cristianismo. No próximo episódio vamos iniciar a série, O Cristianismo. E se você está curtindo o nosso canal, não esqueça de nos seguir para conhecer novos conteúdos da doutrina espírita. Muita paz a todos!